Olá, graça e paz, você que me acompanha no Leonardo Chagas, seja bem-vindo ao canal. Deus seja louvado e glorificado pela sua vida. E se você puder, se inscreva no canal, curta e compartilhe com um amigo, com uma amiga, com os seus familiares. Isso é muito importante para o crescimento do canal da Graça de Deus. Aqui nós teremos vários conteúdos, sempre um conteúdo da Graça de Deus, um conteúdo de história do cristianismo, um conteúdo de teologia histórica. É muito importante que você nos ajude. Como você pode me ajudar e ajudar também o canal a crescer cada vez mais? Se inscrevendo e ativando também o sininho para que quando sair vídeos novos você possa acompanhar. Hoje eu gostaria de falar sobre a graça edifica. Nós precisamos primeiramente entender que na Bíblia Sagrada existem duas mensagens. Na Bíblia Sagrada existem duas mensagens. A mensagem da lei, que está contida no Antigo Testamento, basicamente toda no Antigo Testamento, e se encerra em Mateus, Marcos, Lucas e João, porque Jesus estava ali com os judeus, ele estava ali, ainda não existia igreja, Jesus não tinha morrido, ressuscitado, então imperava a lei de Moisés, e a graça de Deus, que está contida nas 14 epístolas de Paulo. Então, do livro de Romanos até o livro de Hebreus, são as 14 epístolas de Paulo, que é a doutrina para a igreja contemporânea. É a doutrina para a igreja de hoje. A igreja, para ser uma igreja amada, verdadeira, uma igreja pura, uma igreja realmente que segue a palavra do Senhor, ela tem que estar baseada naquilo que Paulo disse. Por que o Senhor está dizendo naquilo que Paulo disse? Não naquilo que Tiago disse, não naquilo que Pedro disse. Apesar de eles serem apóstolos do Senhor, Tiago, Pedro, eles eram judeus e eles pregaram para judeus. Por mais que Pedro pregou para os gentios um pouco, até para Cornélio, ele se limitou aos judeus. Tiago também era líder da igreja de Jerusalém. Então Deus, através de Jesus Cristo, ele separa o apóstolo São Paulo para a pregação da graça de Deus, para o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É muito importante que você entenda isso. E a Bíblia diz assim, você pode acompanhar nas suas escrituras, diz assim no livro de Tiago, que era um pregador da lei. Paulo pregou a graça, Tiago pregou a lei. Ele só viu a lei, só viu os mandamentos de Moisés e o judaísmo na época de Cristo na carne. Tiago capítulo 2, versículo 10, ele diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, olha que interessante, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Significa o quê? Se eu for seguir a lei de Moisés e infringir somente um ponto, eu errei toda a lei. Eu pequei em todos os aspectos da lei. Por isso que ninguém consegue seguir a lei. Somente Jesus Cristo veio, morreu pelos seus eleitos, cumpriu toda a lei, para que hoje nós vivêssemos somente pela fé. A igreja, ela precisa entender isso. A igreja precisa entender a história do cristianismo. Isso que eu estou dizendo aqui é conteúdo da graça de Deus e também história do cristianismo. Você pode ver aqui o livro que eu extraio os meus estudos. A história do cristianismo, está ali atrás. Michel Collins e Mateus Prince. A história do cristianismo. Então esse canal aqui, ele tem um conteúdo importante para a sua vida espiritual. Aqui eu quero falar sobre história do cristianismo, graça de Deus e alguns aspectos da teologia histórica. Faz parte do crescimento. Não tem como eu aprender a Bíblia se eu não entender o contexto histórico. O versículo bíblico fica mais claro, o auxílio de um mapa da cartografia também é muito importante. Cartografia é muito importante, os mapas, para que você entenda bem e fique bem explicadinho no sentido mais amplo que eu estou falando aqui. Então, Paulo foi separado para pregar o evangelho que ele recebeu de Jesus na bacia do Mediterrâneo. Olha aí, bacia do Mediterrâneo. Bacia do Mediterrâneo, o leste da Europa, o leste totalmente da Europa,
no sul da Itália, Grécia, aquelas regiões ali, e um pouco do leste da Europa. Então Paulo pregou naquelas regiões. Por isso que é importante ter um auxílio de um mapa, conhecer um pouco da história. E Pedro, Tiago, os outros apóstolos, se limitaram a Jerusalém. Se limitaram a Jerusalém, um pouquinho na Galileia. É muito importante você entender isso. Quando você entende isso, você começa agora a destrinchar a Bíblia Sagrada de uma forma diferente. Então, aquele que tropeça em um ponto, tropeça em todos. Por isso que não tem como seguir a lei de Moisés. Eu aprendo com esse texto aqui que a primeira aliança tinha defeitos. Se a primeira aliança tinha defeitos gravíssimos, haveria necessidade de uma segunda aliança. E essa segunda aliança foi o quê? Aquilo que Paulo trouxe. Porque ele recebeu uma revelação de Jesus Cristo. Então, meus amados, as pessoas não conseguiam se livrar-se totalmente dos seus pecados. Não conseguiam livrar totalmente dos seus pecados. Isso está na Bíblia. Isaías capítulo 1, versículo 11, a lei não conseguia livrar totalmente dos pecados. A pessoa poderia pegar um bode, um touro, um carneiro, o sacerdote ia, imolava esse carneiro, imolava esse animal, aspergia o seu sangue na mesa do propiciatório que ficava no Santo dos Santos, colocava o sangue ali, entrava no Santo dos Santos, somente o sacerdote, o povo ficava no pátio, Uma vez por ano, os sacerdotes tinham que fazer esse sacrifício. Existiam vários sacrifícios, do holocausto, da consagração, oferta de manjares, vários sacrifícios existiam no Antigo Testamento. E para quê? Para que houvesse remissão de pecados. Para que houvesse remissão de pecados. Mas agora não precisa mais, porque isso foi inútil, foi fraco. Por isso que a igreja não tem que fazer mais sacrifícios. Por isso que a igreja não tem que jejuar. Por isso que a igreja não precisa batizar. Por isso que a igreja não precisa fazer mais nenhum costume. Porque tudo foi abolido na cruz do Calvário. Graças a Deus. Então vamos aqui, ó, Isaías, olha o profeta Isaías. Olha o profeta Isaías. Capítulo 1, versículo 11. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios? E isso é o profeta Isaías, 793 anos antes de Cristo. Um vaticínio. Ele vaticinou a graça. Ele profetizou a graça. Isaías, diz o Senhor, estou farto de holocaustos, de batismo, de vigílias, de sacrifícios. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Eu não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Ele não se agrada mais disso. Ele não se agrada mais disso. É imprescindível você entender que ele não se agrada mais disso. Está tudo na Bíblia. Então Cristo veio realizar uma aliança superior. Se eu estou numa aliança superior, para que eu vou ficar numa aliança inferior? Para que, irmãos? Me diga. Olha, coloque aí nos comentários a sua dúvida. Pastor, eu tenho dúvidas a respeito da graça. Coloque aí nos comentários. E em breve eu já vou lhe responder. Em breve eu já vou lhe responder. Jesus foi o fiador de superior aliança com base em superiores promessas. Hebreus 7, 22, tudo está na minha Bíblia. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Uma aliança superior. Se você está fazendo um doutorado, vou usar um exemplo aqui. Você está fazendo um doutorado, né? No sentido stricto sensu, defendendo teses, stricto sensu ali, doutorado, mestrado. Se você está me vendo nesse vídeo, você sabe o que eu estou falando, você fez doutorado e mestrado. E de repente é tudo anulado e você vai voltar para o ensino fundamental. Vai voltar para o 6º ano. Você vai aceitar um negócio desse? Olha, baixou uma lei agora que você não precisa mais, tem que anular o seu doutorado, você tem que voltar lá para o ensino fundamental. Número 2, 6º ano.
Mas como que se eu já fui formado, já fiz o ensino médio, fiz o ensino fundamental, já fiz a pós-graduação, agora estou no doutorado, agora baixou uma lei que todo mundo que tem doutorado tem que ser anulado e voltar para o 6º ano? Tem alguma coisa errada, isso não existe. Eu já cresci, eu desenvolvi. Você não vai querer, ou vai querer. Você está num pacto superior e tem que descer para o inferior. Estamos no pacto da graça, não podemos mais voltar para o inferior, que é a lei que não aperfeiçoa ninguém. Ou como diz o italiano, niente, niente, niente. Nada, nada, nada. Amém, meus amados? O sacrifício de Cristo foi perfeito. Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta, tudo está na minha Bíblia, sua Bíblia também. Porque uma única oferta aperfeiçoa para sempre. Então não precisa se arrepender todas as vezes. Vai na igreja e se arrepende. Vai na igreja e se arrepende. Vai na igreja e se arrepende. Peca na semana e se arrepende. Se arrependeu uma vez, se arrependeu por todas. Quando você recebe Jesus como Senhor, você tem a sua salvação. E depois tem o conhecimento da graça. Então a lei não aperfeiçoa ninguém. Hebreus 10, 14. A graça nos santifica, nos faz permanecer em espírito e somos santos para sempre. Tudo aqui, ó. Hebreus 10, 14. Hebreus 7, 18. Portanto, por um lado, se revoga a lei, a anterior ordenança, por causa da sua o quê? Fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Nunca. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos achegamos a Deus. Então, na nova aliança, estamos longe do peso da lei. Pastor, como é que o senhor aprendeu isso? Eu aprendi isso, primeiramente, através do nosso apóstolo Miguel Ângelo, nosso bispo primaz. O apóstolo, líder da Igreja Cristo Vive, aquele que veio pregar a última reforma protestante. A última reforma protestante. Aprendi com o apóstolo, com a revelação da graça de Deus. E Deus vai te acrescentando, Deus vai abrindo o seu conhecimento, abrindo o seu coração, você vai aprendendo. É isso que eu quero que você aprenda isso, a última reforma protestante. Então, na nova aliança, estamos longe do peso da lei. Ela é fraca, inútil, Hebreus 7, 18. Por isso nós precisamos entender, meus amados, que a salvação é pela graça. A salvação não é por pagar o preço. Jesus já pagou o preço. Por isso que eu falei no começo que é importante você entender o contexto histórico, entender a cultura da época. A cultura da época. Paulo veio pregar para os gentios, aqueles que não são judeus. Eu te pergunto, você é judeu ou judia? Não. Então você não deve fazer nenhum tipo de sacrifício. Não deve. Eu aprendi muita coisa com esse livro aqui de Flávio Josefo, A História dos Hebreus. Eu tenho aqui a História dos Hebreus, você pode ver aqui no cantinho, de Flávio Josefo, um historiador do 2º século. Ele fala sobre a história dos hebreus, fala tudo sobre o judaísmo. Também tenho aqui, como eu já apresentei para vocês, a história do cristianismo e William Coleman. William Coleman, um homem muito importante, fala Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos para você crescer, tá bom? Então Cristo nos livrou da lei e todas as suas implicações. Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Madeiro. Muito importante você entender isso. Deixa eu só ajeitar aqui. Aqui a tela. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então a lei era maldita. A cruz é símbolo de maldição. A cruz foi feita por Roma. Todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito, diz a palavra. Então, é muito interessante você aprender que a cruz é romana. Maxêncio foi numa luta contra o imperador Constantino, na Ponte Milvia, aos arredores de Roma, perto de um rio Tibre, e ali ele teve uma imagem no céu, uma frase em latim, com esse sinal vencerás, que era uma cruz.
e depois Constantino adapta esse símbolo ao Império Romano. Então, cruz é símbolo de maldição, tá bom? Agora, Gálatas 3:9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, tudo está na palavra. Somos abençoados, não precisamos mais da lei de Moisés, não pode haver mais mistura a lei e a graça, não pode, porque agora estamos no tempo da dispensação da graça, e é muito importante você entender que Cristo fez um pacto de superiores e melhores promessas. A falta desse conhecimento escraviza. A falta desse conhecimento não dá ao cristão uma santificação como realmente tem que ser feita. 1 Coríntios 1:30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, na nova aliança, nós temos uma posição superior. E graças a Deus que o Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu toda a lei, como está em Romanos capítulo 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo. Está bom? Muito obrigado pela sua participação. Veja esse vídeo, compartilhe, veja de novo e qualquer dúvida coloque aí nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo.